Olá! Na última aula nós discutimos o ritmo delta e a importância das low threshold spikes de cálcio na sua formação. Nós discutimos também a atividade θ, que tem origem no hipocampo, e vimos como são importantes a região CA1 e CA3 na formação da atividade θ. Falamos alguma coisa sobre fusos também, sobre os complexos K. Hoje nós vamos começar a discutir os demais ritmos cerebrais. O ritmo alfa foi o primeiro ritmo descrito na história da eletroencefalografia, com Berger, não é? E ele ocupa espaço principalmente nas regiões posteriores, na área visual do córtex, embora ele também divida espaço com outras atividades que têm a mesma frequência, porém não são ritmo alfa. Nós temos na região somatosensorial o ritmo Mi, e nós temos na região temporal um outro ritmo na frequência alfa, que não é alfa, que é o ritmo Tau. É, isso mesmo, ele é o Tau. O ritmo alfa, ele é identificado como o ritmo do repouso. Desde os estudos de Adrian e Matthews, se coloca que o ritmo alfa é um ritmo que se vê com os olhos fechados, com o paciente descansado, em vigília. Quando o indivíduo abre os olhos, o ritmo alfa desaparece. Os trabalhos de Lopes da Silva e colaboradores em cães mostraram que o ritmo alfa ele é um ritmo eminentemente cortical, que ele é visto principalmente na região visual do córtex. Ele nasce tanto nos dendritos quanto no soma dos corpos dos neurônios piramidais, das células piramidais, das camadas 4 e 5 do córtex, embora o alfa também possa ser visto no tálamo visual, o corpo geniculado lateral e pulvinar do tálamo. Essa origem cortical do alfa foi mostrada em estudos, vários estudos realizados com macacos, que mostraram que eletrodos colocados em todas as camadas corticais das áreas V2 e V4 e no córtex temporal inferior também, que todas as camadas no córtex visual apresentavam geradores do alfa com ênfase nos neurônios infragranulares da camada 5 dos córtices visuais. Estudos muito interessantes foram feitos com cortes in vitro de córtex de ratos, mostraram que o alfa nesses preparados, nessas preparações, ele era ativado quando o meio se tornava pobre em magnésio, que a atividade alfa nesses preparados era NMDA dependente, pois se dado o antagonista MNDA, o alfa desaparecia. Esses estudos mostraram também que a atividade alfa aumentava, prolongava-se pelo bloqueio GABAérgico. Acredita-se que o núcleo reticular do tálamo e as conexões tálamo-corticais também sejam importantes na manutenção do alfa, mas essas relações ainda são desconhecidas. Então, o nosso amigo, nosso querido e conhecido alfa, ele tem uma origem cortical na área visual e ele é diferente do ritmo Mi e é diferente também do ritmo Tau, assim como, apesar de ele estar na mesma frequência do ritmo sigma, dos fusos do sono, ele também não tem correlação eletroclínica com este ritmo. Vou fazer ainda hoje um pequeno e breve comentário sobre o ritmo sigma. O ritmo sigma ele é considerado o primeiro marcador do início do sono, quando aparecem os fusos do sono, e o ritmo sigma ele é constituído por dois elementos. Pelos fusos do sono, que duram aproximadamente de 8 a 14 Hz, tem a mesma frequência do alfa, e que aparecem em salvas que duram 1 a 2 segundos. E nós temos salvas também de um outro padrão dentro do ritmo sigma ainda, que tem 0,2 a 0,5 Hz. É um ritmo mais lento. O ritmo sigma ele é talâmico. Por quê? Se você retira o córtex, se você decortica o animal, se você retira o tronco, se você retira o rinencéfalo, enfim, se você isola o tálamo do animal, este ritmo
ritmo, esse fuso ainda persiste. Então sua origem realmente é talâmica. Os fusos do sono têm sido extensamente estudados, principalmente em gatos, porque existe uma grande semelhança entre a função talâmica e a estrutura talâmica daquele animal e dos seres humanos. O interessante disso tudo é que o correlato funcional dos fusos do sono é a deaferentação que ocorre a nível do tálamo quando o indivíduo começa a dormir. A presença dos fusos representa que o tálamo está bloqueando os impulsos que chegam da periferia, as aferências ao córtex. Acredita-se que isso ocorre por aquele jogo entre potenciais inibitórios pós-sinápticos e as low threshold spikes talâmicas que estão bloqueando a atividade elétrica que chega da periferia e o indivíduo dorme. Regular habits make daily living much easier since they help us do things without having to think about them. Antes da gente continuar, só uma curiosidade aqui. Volta no começo desse filme que você vai ver que interessante quem é o consultor na realização desse documentário. É isso mesmo, é o Nathaniel Kleitman, o mesmo da nossa aula lá de História da Eletroencefalografia. Getting ready for bed at a regular time is one of the most important habits you can learn. A quiet hour or two before bedtime is Lembrando então, apesar de o alfa e os fusos do sono estarem atuando no mesmo circuito, que seria então o circuito tálamo-cortical, córtico-talâmico e córtico-reticular, a sua origem fisiológica então é diferente, inclusive os estados de consciência em que eles se encontram são diferentes, lembrando então que não há correlação entre os dois, um assunto que já foi muito discutido anteriormente. A geração dos ritmos rápidos, beta e gama, não é muito fácil de discutir não, porque como diz o próprio Niedermayer, a geração desses ritmos está na encruzilhada ali entre a função neuronal, entre a despolarização neuronal e as redes neurais. Então, tanto a despolarização dos neurônios quanto as redes neuronais estão implicadas na geração desses ritmos. Nós sabemos em que estados que aumentam a atividade neuronal, por exemplo, o despertar, o próprio sono REM e alguns eventos que levam à despolarização das células, causam o surgimento de ritmos de 20 a 40 Hz, tanto nas células corticais quanto no núcleo intralaminar do tálamo, principalmente. Então existem vários elementos que estão implicados na geração desses ritmos mais rápidos. Bom, termina aqui então a nossa aula, as nossas duas aulas sobre correlatos celulares e de rede no aparecimento dos ritmos cerebrais. Temos só que lembrar sempre o seguinte, hein? O que nós vemos no eletroencefalograma não é a atividade de uma célula, é o potencial de campo. É o potencial gerado por centenas, por milhares de células cujo potencial no campo depois extracelular é captado no EEG de escalpo. Na próxima aula, então, nós vamos falar agora sim uma coisa mais prática, mais leve, bem mais leve do que essas duas aulas anteriores, que é montagem, princípios básicos do EEG digital. Até lá, te aguardo.